Tem uma notícia bombástica, acabou de chegar, é a nossa manchete também, mas vou dar aqui o crédito para a Revista Pública, que foi quem fez, aliás, Revista Pública não, Agência Pública, que foi quem fez a reportagem. Essa aqui, Eduardo Bolsonaro abriu empresa nos Estados Unidos com empresário golpista e divulgador de fake news. Paulo Generoso, né? O Eduardo Bolsonaro teve 3 vezes no início desse ano nos Estados Unidos, se encontrando com esse cidadão aí, que está na foto, e se tornou sócio dele numa empresa no Texas, né? E esse grupo é um grupo que faz parte de uma página na internet que espalha fake news, que faz discurso de ódio, que apoiou o 8 de janeiro, e na sociedade, ou no mesmo grupo que está atuando lá no Texas, tem também ex-funcionários do governo Bolsonaro que fazem parte desse esquema de... A gente não sabe direito, parece que todos eles têm empresa de comunicação, de marketing, de propaganda, né? E aí, o que parece, né? Porque o Eduardo ontem, ao ser questionado pelos repórteres, não quis responder, saiu caminhando rápido pelo Congresso, mas aí tem alguma coisa. Porque ele não foi 3 vezes para os Estados Unidos, não abriu essa empresa no Texas com essas pessoas, sem ter um intuito claro, né? E então, agora vai ter que explicar, porque como esse senhor aí, agora me esqueci o nome dele, o Paulo Generoso? O Generoso, né? O Paulo Generoso, ele certamente está no inquérito lá das fake news e certamente vai aparecer na CPI, na CPMI do 8 de janeiro, porque ele também defendeu a tentativa de golpe na Praça dos Três Poderes. Você vê assim que os personagens que podem ser investigados estão dentro do Congresso, né? O próprio Eduardo Bolsonaro. E por isso acho que talvez o nervosismo dele, porque ali pode abrir uma outra caixa de problemas para a investigação que certamente vai ocorrer daqui para frente, né? Vamos aguardar, mas é mais um flanco que se abre em relação à família Bolsonaro, né? E bem importante, né, Florestan, porque a CPI definiu ontem presidente, relatora, que é a Elisiane Gama, e vai ter a primeira sessão com a apresentação do plano de trabalho na próxima quinta-feira, dia 1º. Vamos acompanhar. Mas eu quero trazer um aspecto dessa matéria para o Paulo que é bem interessante. Eu fui ler, e o Paulo Generoso, Paulo, ele fundou uma página, desculpa, na internet, muitos anos atrás, que se chamava República de Curitiba. E foi assim que ele se tornou notório. Aí você percebe que esse esquema de operação de notícias falsas nas redes sociais, de bullying, discurso de ódio, conecta a Lava Jato ao bolsonarismo. São fenômenos que estão diretamente ligados. E eu sempre tive essa dúvida, né? Qual que era o momento em que a Lava Jato virava bolsonarismo? Talvez a Lava Jato seja bolsonarismo desde o dia zero. E já existem bases fora do Brasil, o que é um sinal sempre preocupante, porque demonstra o quê? Que você pode ter um apoio externo, você tem relações mais difíceis de serem investigadas, mais comprometedoras, sem dúvida nenhuma. Por que você vai ter uma empresa de fora para dentro operando contra o Brasil, né? Operando na situação política brasileira, operando com esse governo? E é justamente isso que nos coloca na conjuntura atual. A gente vê que as ramificações são maiores e certamente haverão laços e elos que nós teremos que encontrar fora do país. O fato de você descobrir que eles têm essa empresa lá e que essa empresa está ligada a esquemas de fake news, de discurso de ódio, que são transmitidas aqui no Brasil, e sabe-se lá o que mais que tem por trás dessa empresa que foi criada lá nos Estados Unidos, abre a possibilidade do Supremo pedir... existe um acordo de cooperação mútua entre a Polícia Federal e o FBI para investigar, né, inclusive recursos que essas empresas devem ter nos Estados Unidos. Isso pode abrir um outro problema para a família, que é uma investigação dentro dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro está nervoso no Congresso, costuma estar nervoso, foi procurado pela reportagem, falou, não, eu conheço vocês, não tem que dar satisfação. A associação do Eduardo Bolsonaro com o golpe não precisa disso. Né? Ele foi o primeiro que falou que basta um soldado e um cabo para fechar o STF, não foi? Então, é uma CPI do cinismo. Como é que um cara como esse vai participar da investigação? Se ele é um dos principais golpistas, ele é o filho do golpista Mor, ele sempre pregou o golpismo e é participante de uma investigação.
o presidente dessa CPMI, apontado pelo Arthur Lira, é claro, que manda em todas as relatorias, todas as presidências, é o Arthur Maia, que é outro que defendeu o Bolsonaro nas eleições e tudo. Arrumaram uma vaga de segundo vice, nunca vi uma coisa dessa, segundo vice-presidente pelo Magno Malta. André Fernandes, que propôs a CPMI, está sendo investigado por atos golpistas. Você tem ali Nicolas Ferreira, Damares, Ramagem, quer dizer, é uma CPI estranha, porque quem está ali como fazendo parte da CPI deveria estar ali na cadeira dos réus, dos investigados. Essa ligação do Eduardo Bolsonaro com esse golpista, aliás, que esteve no acampamento, esse sócio dele, não se sabe que tipo de empresa é essa, nos Estados Unidos, o Bolsonaro transferiu a grana dele para os Estados Unidos, achando talvez que pudesse ser apreendida aqui, né? Mas é claro que isso aí vai ser questionado e tal, a ligação dele com esse empresário, mas nem precisa, porque ele mesmo é um golpista que se auto-entregou, não é? Basta um soldado e um cabo para invadir o STF. Isso. Esta CPMI, composta do jeito que está, tem um papel pedagógico, no meu modo de ver. O Alex está certo quando diz que o Supremo, Alex e toda a torcida do Flamengo diz isso, e mais a do Corinthians junto, que o Supremo está mais avançado nas investigações. Não resta a menor dúvida. O erro do governo foi não ter feito a CPI do Senado, proposto pela senadora Soraya no dia 9 de janeiro, que teria um foco mais determinado e teria uma composição mais favorável a investigar realmente o que aconteceu. Não digo nem a favor do governo, porque qualquer investigação do que aconteceu 8 de janeiro será a favor do governo, se for verdadeira. O governo foi vítima. E vai demonstrar a direita querendo dar o golpe. Ontem eu conversava com embaixadores aqui à noite, com a Tereza, a gente estava certo de que eles queriam dar o golpe dia 1º. O que impediu o golpe dia 1º, no dia da posse, foi a multidão que desceu em Brasília para prestigiar o Lula. Ali eles viram que não teriam condição e adiaram. A CPMI tem raposas, como está dizendo o Renê? Tem. Essas que o Alex citou são algumas. O Marcos Duval foi ontem escrachado pelo Otto Alencar. Mas a CPI tem raposas do nosso lado. Estão lá o próprio Otto, está lá o Omar Aziz, está lá o Rogério Correia, está lá o Rogério, senador do Sergipe, o Rogério Carvalho. Estão lá algumas raposas do governo. O Randolph está lá também. E a própria Elisiane. O bolsonarismo do Arthur Maia, eu não sei se é tão forte assim. Pior seria o outro que falaram. Vai levantar e trazer informações públicas, como fez a CPI da Câmara Legislativa ao levar lá o general Dutra. E vai levar o Heleno em breve, Marcelo. Vai levar o Heleno dia 1º.